Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 119, Ação e Reação, livro de Chico Xavier. Então, dando sequência, mas a sequência, ela, vamos assim dizer, o que eu vou dizer agora está relacionado à sequência, pois veja bem, o ministro Sanzio, ele continua dizendo a André Luiz da seguinte forma: quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Então vejamos. 2 telespectadores, é lógico que eu não posso dizer nomes, é óbvio. Eles entraram, engraçado que muitas pessoas às vezes têm vergonha de entrar nos comentários, nos vídeos. Vergonha sim, tem vergonha em aparecer. Porque quando são vídeos pornográficos, quando são vídeos que deseduca, né? Que desevangeliza a humanidade, as pessoas, elas não têm vergonha de colocar a cara ali a tapa, elas não têm vergonha de comentar, enfim, elas não têm vergonha de curtir, de comentar, de divulgar, enfim. Mas quando é um vídeo igual o nosso aqui, que tratamos da doutrina dos espíritos e que na verdade procuramos, de acordo com o compromisso, com a responsabilidade, com a verdade, muitas pessoas têm vergonha de comentar alguma coisa, outros têm vergonha de curtir. Nós nunca pedimos para ninguém curtir, porque o trabalho o maior beneficiado, o mais beneficiado sou eu. Mas vejamos, algumas pessoas que não têm coragem de escrever alguma coisa, de comentar alguma coisa, acabam ligando para mim. E sei que 2 pessoas me ligaram e me disseram que iam se desvincular do nosso canal. Aí eu lhe fiz essa pergunta, mas com todo respeito, eu por acaso lhe pedi para você se inscrever no canal? Que eu me lembre, não. Eu não peço para ninguém se inscrever no canal. Eu não peço para ninguém curtir. Eu não peço para ninguém divulgar. Por que eu não peço? Porque a partir do momento que você pede, você cria um vínculo com aquela pessoa e, naturalmente, você tem que, de certa forma, dizer aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Por isso, eu nunca que peço
para ninguém se inscrever em nosso canal. Não peço para curtir. Não peço para divulgar. Não peço nada. Por quê? Porque o meu compromisso é com Deus, é com Jesus, é com a espiritualidade maior, não é com a humanidade. Eu sou o maior beneficiado por todos os dias aqui me encontrar. A oportunidade a mim é que está sendo dada. A mim é que está sendo conferida todos os dias. Se as pessoas quiserem assistir, bem. Se não quiser, como se diz o termo na terra, amém. Se as pessoas quiserem se desvincular do canal, fique à vontade. Se as pessoas quiserem permanecer, que permaneça, mas sabendo que aqui nós não fazemos graça para ninguém. Nós não fazemos graça. O que significa isso? Nós aqui não estamos aqui para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, que as agrada. Você entendeu? Porque foi dito isso que me desagradou. Ora, então procure outros canais que o agrade. Tem tanta coisa por aí. É questão de escolha. E justamente essas duas pessoas me ligaram. Por incrível que pareça, não são de São Sebastião do Paraíso, me ligaram de fora, cidade distante de São Sebastião do Paraíso, e me disseram justamente isso, que elas não concordavam com o que havíamos comentado nos vídeos anteriores, principalmente com relação a esse item, de que a humanidade ela procura os cartomantes, os buenasdichas, os pais de santo, porque elas querem ouvir aquilo que as agrada e não aquilo que elas precisam. Apenas isso inflamou 2 inscritos. E essas pessoas, quando elas entraram em contato comigo, elas me disseram, mas eu não concordo com você, eu procuro de vez em quando os pais de santo para mim ficar sabendo da minha sorte. E toda vez que eu procuro o pai de santo e que ele me relata algumas coisas, dá certo e acontece realmente comigo. Então eu procuro sim para mim ouvir aquilo que eu quero, porque eu pago para ouvir o que eu quero. Eu não vou pagar algo para ouvir aquilo que eu não quero. Foi minha amiga e o outro, meu amigo, isso é um jeito seu. Uns acordam mais cedo, outros acordam mais tarde. Quem sou eu para dizer que vocês estão errados? Mas tome bastante cuidado. Ainda os orientei. Tome bastante cuidado com relação às fontes às quais vocês estão buscando para beber água. Porque pode ser que essa água não seja lá tão limpa conforme vocês estão achando. Porque a ilusão, a fantasia, o egocentrismo leva as pessoas
na insatisfação, achar que realmente ele está certo nesse sentido. Então eu repito novamente aquilo que já havíamos dito em outros vídeos. Praticamente 100% da humanidade, elas procuram esses meios para ouvir aquilo que elas querem e não aquilo que elas precisam. Porque é preciso entender que Deus não dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente precisa. E nem sempre aquilo que a gente precisa tem a ver com aquilo que a gente pede. E nem sempre aquilo que a gente pede tem a ver com aquilo que a gente precisa. Então, nós aqui somos comprometidos com a verdade através da luz da doutrina dos Espíritos, através das 5 obras básicas de Hippolyte Léon Denis Rivail. Então nós não estamos aqui para fazer gracinha, fazer graça para ninguém. As pessoas ficam se elas querem. Nunca exigimos, nunca pedimos nada a ninguém. Até porque eu sou o primeiro beneficiado em tudo que nós fazemos. Esse assunto ele enquadra-se nesse item. Então, quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Através de nossos pensamentos, palavras e atos, que nos fluem, invariáveis do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva, nos setores da experiência e do quilate de nossas intenções e aplicações nos sentimentos e práticas da marcha. A vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino, ante as leis do destino. Então, exatamente nesse trecho que esses 2 inscritos que já deixaram o canal, então eles acharam melhor deixar o nosso canal, é direito deles. Eu só não posso dizer quem são eles, por uma questão de ética, por uma questão de respeito, mas pode ter certeza de que, conforme eles mesmos me disseram durante o diálogo, procure retratar o que você disse lá. No próximo vídeo você procura retratar e, se possível, peça desculpa. Não. Em momento algum eu vou procurar retratar aquilo que dissemos, e em momento algum eu vou pedir desculpas, porque pedir desculpas seria o mesmo que abjurar nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir desculpa nesse caso aqui seria o mesmo que abjurar o Cristo, abjurar Deus, abjurar Hippolyte Léon Denis Rivail, abjurar o cristianismo. De forma nenhuma. Eu não estou aqui para ficar do lado da humanidade, não. Eu estou aqui para ficar eu estou do lado de Deus e Jesus e das obras básicas de Hippolyte Léon Denis Rivail. De forma alguma que eu vou ficar do lado do misticismo. De forma alguma que eu vou ficar do lado
dos charlatões, dos mistificadores, dos impostores? De forma alguma. De forma alguma. Né? Então, André continua. Nesse ponto do valioso esclarecimento, Hilário inquiriu com humildade: amado instrutor, à face da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como sendo bem e mal? Olha só. Olha a pergunta que Hilário acaba de fazer ao ministro, né? Olha só. Amado instrutor, à face da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como sendo bem e mal. Sanzio fez um gesto de tolerância bondosa e replicou: evitemos, olha aqui, olha a sabedoria dele. Evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia. Não obstante, o respeito que a filosofia nos merece, porquanto não nos achamos num cenáculo simplesmente destinado à esgrima da palavra. Busquemos, antes de tudo, simplificar. É fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. É fácil, não é? É fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem, meu amigo, olha só, o bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade. Olha só. Olha só, vejamos bem, para Sanzio, que é o ministro, que significa o bem. Para ele, significa o progresso e a felicidade. A segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. Olha que maravilha. Para Sanzio, o bem significa progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas que nos colocariam em falsa posição no serviço por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados
e sustentados no campo dos valores imperecíveis, e o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Então, olha só. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem. Triste vocação do bem. Unicamente para nós mesmos. É o egocentrismo, é o orgulho, é o egoísmo. A expressar-se no egoísmo e na vaidade. Olha só. Na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Então nós vemos aqui que o bem é o progresso, é a felicidade, é a segurança, é a justiça, né? Para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Não é verdade? O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. É uma triste vocação, unicamente para nós mesmos. É o egoísmo, é a vaidade, é a insensatez, né? É o orgulho, é a inveja, é o ciúme, é o materialismo. Aquela pessoa que pensa exclusivamente nele e mais nele. Aquela pessoa que pensa só em lucro. Lucro em tudo. Então, se a pessoa, por exemplo, a pessoa tem em casa, por exemplo, assim, ó. Por que eu te faço aquela pergunta assim? Nós precisamos ter, sim, alguns livros guardados, que são aqueles livros que a gente estuda constantemente. Mas existe alguns livros que nós temos que nos desapegar daqueles livros. E esse desapego, o correto é doar esses livros. Pois uma vez que você já leu aquele livro, já estudou aquele livro, e que você vende aquele livro, você responde pelo fato de ter vendido aquele livro. Ora, porque você auto se evangelizou e vai vender algo que te ajudou? Agora, é preciso entender que aquele indivíduo que vende um livro depois dele ter estudado muito aquele livro e mesmo assim ele vende, é sinal que ele ainda não auto se evangelizou. Ele ainda não aprendeu nada. Porque aquele que aprende, ele doa. Em todos os sentidos. Então dê uma olhada no teu guarda-roupa
faça doações de algumas roupas. Mas não, tem pessoas que pegam aquelas roupas que estão ali no guarda-roupa mofando e vai lá para o brechó e vende mais barato para aquelas pessoas do brechó ganhar um dinheirinho a mais em cima. Por que não doa aquelas roupas? Doa no asilo. Doa nas instituições de caridade. E assim por diante, sapato, roupa, livros. Então tem pessoas que pega, depois de ter estudado muito determinado livro, vende o livro. Isso é um crime. Isso é um crime, né? Então, esse indivíduo, ele encontra-se aqui no mal, né? No egoísmo, na vaidade, na insensatez, né? Enfim, na inferioridade. Vamos para o próximo vídeo.